Bom dia a todos. Muito obrigado por estarem aqui. Eu sou Gilberto Câmara, diretor do INPE. Um dia eu fui um aluno de escola primária como vocês. Queria muito ir para o espaço. E o fato mais marcante da minha geração foi que, em 1969, há muito tempo atrás, eu assisti à chegada do homem na Lua. Eu vou falar em inglês e português para que todos possam entender. I'm saying that I'm the INPE's director, and I'm saying that my generation was fortunate enough to have witnessed the landing of man on the moon. E a chegada do homem na Lua foi o fato definidor da minha geração e me fez ter muita vontade de trabalhar com as coisas espaciais. So the landing of the man on the moon was the deciding moment of my generation for me, and that made me really want to think space. E hoje a gente quer trazer para vocês uma oportunidade, trouxe jovens aqui de todas as escolas de São José, mas também do pessoal de Ubatuba. Eu quero agradecer especialmente ao time de Ubatuba. Cadê Ubatuba? Isso, muito bem. Obrigado, Ubatuba, por estar aqui, pelo esforço de construir um satélite super legal. A gente gosta muito do esforço de vocês. So I'm saying that we're happy to have you here. I'm saluting the Ubatuba guys who are involved in the space program. E é nosso prazer enorme e imenso ter aqui conosco o Dr. Charles Bolden. So it's a great pleasure to have Mr. Charles Bolden with us. Mr. Bolden é o administrador da NASA, é the boss of the American Space Program. Então, ele é o chefão do programa espacial americano. Então, tudo a ver de astronauta, das naves que vão para outros planetas, dos astronautas que circulam a Terra, dos instrumentos que tiram fotos da Terra, tudo isso, o grande responsável, o chefe é Mr. Bolden. Então, para nós, for us, he is the main responsible for things in astronauts, for the instruments that go to other planets, and we're delighted to have him here. Vou falar um pouquinho só ele já foi 4 vezes ao espaço. Comandou 4 missões do ônibus espacial, e 2 delas ele é o comandante da missão. Então, ele colocou a missão dele, colocou o telescópio espacial Hubble em órbita. So he was 4 times an astronaut, and he put the Hubble telescope. O telescópio Hubble tira fotos das estrelas do mundo e do começo do universo de uma forma que o homem nunca tinha conseguido. Foi um grande avanço no nosso conhecimento do universo. So the Hubble Space Telescope was a great advance in our knowledge about the universe. E esse esforço do Hubble fez os homens mais sábios. Uma coisa muito importante da ciência é fazer os homens mais sábios. So one very important thing in science is making men wiser. O Sr. Bolden tem uma carreira de muita distinção no Estado americano. Ele foi membro do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, tem várias distinções, medalhas do governo americano, e serviu como astronauta, serviu como vice-comandante dos alunos da Academia Naval Americana, e é um prazer tê-lo aqui. So, Mr. Bolden, apart from serving an astronaut, he has a distinguished career at the Marines in the USA. He's a Major General of the Marine Corps, and has a distinguished career as a military career, and has a distinguished career as an astronaut. So it is an enormous pleasure for me to hand over to Mr. Bolden. Thank you. Do the interpretation? Huh? Do we have an interpreter? Yes, yes. Thank you very much. It's good to be here. Obrigada, é muito bom estar aqui. I have 2 rules before we start. Tenho 2 regras antes de começarmos. Rule number 1. Regra número 1. Ask questions anytime you want to. Faça perguntas a hora que desejar. Rule number 2. Regra número 2. There are no dumb questions. So anything you want to ask, please ask it, because there's probably somebody here who wants to know the same thing that you do. So those are the 2 rules. Ask anytime, just raise your hand and I'll call on you, and that's it. A segunda regra é: não existe nenhuma pergunta
boba, porque pode haver alguém que não saiba aquilo que você também gostaria de saber. Now, I am here from the United States and from what we call the National Aeronautics and Space Administration, or NASA. Eu sou aqui, sou dos Estados Unidos e trabalho na NASA, que é a Agência Espacial dos Estados Unidos. And I have some slides, but the slides are to entertain you so you don't have to look at me. Ah, very good. Tem alguns slides, mas os slides são mais para entreter você, para não ficar olhando muito para mim. NASA has 3 big programs, or 3 big areas on which we focus. A NASA tem 3 grandes programas nos quais eles focam. The first is science, and we divide it into 4 different pieces. Primeiro é a ciência, que é dividida em 4 partes. Earth science, as you can see, where we look at our planet, the planet on which we live, to try to help understand it a little bit more. Things we do with the Brazilian Space Agency, for example, in looking at climate and climate change. Primeiro é a ciência da Terra, que nós estudamos a Terra e as mudanças climáticas. Planetary science, down on the bottom left, where we look at the planets of our solar system, but also now the billions of other planets that we now know exist in the universe because there are planets orbiting other suns. Ali abaixo é a ciência dos planetas, que eles observam outros bilhões de planetas que existem também no nosso universo. And one of the reasons we're interested in other planets is because we think that the more we understand about them, the better we will understand Earth. Some of the Apollo astronauts once said they traveled all the way to the moon to learn about Earth. E a razão pela qual nós nos interessamos em saber mais sobre os planetas é que quanto mais a gente aprende, mais a gente pode saber sobre outros planetas. The bottom right is heliophysics, big name, heliophysics. Na parte direita, a física, And it's solar. study of our sun. E é o estudo sobre o Sol. Why is that important? Since nobody's asked me a question, I'll start asking questions. Por que é importante? Why do we care about the sun? Por que é importante? Ninguém wants ainda to fez help me? perguntas. You know? Why do you care? Por quê? You have a cell phone? Você tem o celular? Okay. You know what happens if we get what we call a coronal mass ejection, a burst of energy from the sun? Sabe o que acontece se eu tenho um boom aí no celular que vem do céu, do Sol? It takes some time to get here, but what do you think it would happen to your cell phone and your ability to make a phone call if it came in the direction of Earth and it was strong enough? Leva um tempo até você... That's a question. É uma pergunta. Okay, are these the high schoolers or college? College? Oh, you speak English. Little Você bit? fala inglês? Okay, why do I care about the sun with my cell phone? Por que eu me importo com o Sol e o meu celular? You can take mine if you want. Because of the electromagnetic waves that can interfere. Exactly. Yeah. Well, essentially what he said was the energy from the sun, electromagnetic waves, we call it space weather sometimes, a very simple name. Space weather, it could turn the lights out, for example. If it hit the right part of the grid, the electrical grid that powers your city, the lights go down. A energia do Sol pode interferir no funcionamento do celular e, inclusive, pode cortar a energia também. Now, we can't stop it, you know. Nós não podemos parar isso. If it's going to happen, it's going to happen. But because it takes a finite amount of time for that type of energy to get here, if we know it's coming, then we can implement emergency procedures or contingency actions so that you don't lose the lights and you don't lose your cell phone. Se a gente souber o que vai acontecer, nós podemos implementar segurança, estratégias para que isso não aconteça. Okay, and then in the top right, I call it astrophysics. It's looking at how stars are formed, how planets are formed, how some people talk about the Big Bang, how that occurred. Acima é a astrofísica, que ele chama de como as estrelas se formam
como o Big Bang começou. And so that's what we do in the science part of NASA. Isso é o que nós fazemos na parte da ciência na NASA. If I give you some examples of really exciting missions we've had recently in planetary science, this is one that's called Juno. Se eu der para vocês alguns exemplos de coisas muito interessantes que nós fizemos, esse é o planeta Juno. What's the planet behind it? Projeto Juno. What was that? Oh, correcting the translation. Okay. I thought maybe I had gotten the wrong satellite. I was going to say, oh, I'm in trouble. What's the planet? Que planeta é esse? Who knows what the planet is? Quem sabe? Yell it out. Jupiter. And Juno is on its way to Jupiter. It's going to take 5 years, Juno if I get está it right. no caminho. Vai levar 5 anos. And chegar. what's unique about Juno, what's different about it from most deep space satellites that we send to study planets, is it doesn't have a nuclear power source providing the energy for the propulsion system. We're using solar cells. O que ele tem de único é que, diferente de outras missões, ele não tem energia nuclear própria. I'm sorry, it's just That's okay. kind of fast. Okay. Too much information. Okay. Sorry. And why are solar cells important? Why do we care? Because it's a renewable source of energy. And you're absolutely right. If we can demonstrate that we have the technology today, the solar cells that can power a satellite that's going to a distant planet like Jupiter, just imagine what it can do to an Amazon rainforest village or some other place that the only energy we can get there is the sun. So everything we do in NASA is intended to make life better here on Earth. And the same thing with the Brazilian Space Agency. If I don't leave you, I apologize. I know I'm talking long. But here's the point I want you to make. The one lesson I want you to hear out of today, well, a couple lessons, but one of the important ones is the Brazilian Space Agency and NASA, everything we do is intended to make life better here on Earth. Bottom line. Ok, o que ele está dizendo é que a grande visão da NASA e da Agência Espacial Brasileira e do INPE é que nós vamos ao espaço para tentar fazer melhor a vida na Terra. E as tecnologias que vão até os outros planetas são também úteis para nós aqui no nosso dia a dia e para melhorar a vida da humanidade. Okay, good. And I'm not going to spend a lot of time. This is called GRAIL. It's twin satellites. GRAIL. Esses são 2 satélites juntos. And these are going to help us understand much more about our moon. They're on the way to the moon. Even now, we launched these 2 satellites on one spacecraft a little bit more than a month ago. Há um mês atrás, esses 2 satélites foram lançados, eles estão no caminho da Lua e vão mostrar um pouco como a Lua funciona, com mais detalhe para nós. How many of you like rovers? Or know anything about rovers? Quantos de vocês sabem sobre veículos, carros que andam sozinhos? What's a rover? Aha! What's a rover? I don't know. You don't know? O que é um rover? Olha para a tela e diz o que é aquilo ali. Is this high school? No. Oh, this is which grade? I'm not going to ask the teacher. Okay. A rover is like a robotic vehicle that roams around. In this case, it's going to roam around Mars. A rover é um veículo robótico que anda pelo planeta, pela superfície. And this one is about the size of a car, a small car. Esse parece um carro, um Corsa, só que ele vai andar em Marte, não na Terra. And its name is Curiosity. Seu nome é Curiosidade. And what's unique about this is that it's not only going to beam images back to Earth, E o que é único é que ele não vai só trazer imagens para a Terra, but they're going to be color, high def, 3D. mas vai ter cores e vai estar em 3D. You know, like Avatar?
Tipo Avatar. You got it? Who saw Avatar? Quem viu Avatar? Guess whose cameras they are? De quem é a câmera deles? They're James Cameron's, the producer of Avatar. Do James Cameron. De quem é a câmera His dele? company made the cameras. So, just like you saw Avatar 3D, Assim you're como, going to vocês, see Mars 3D. assim como vocês viram Avatar em 3D, vocês vão ver Marte em 3D. But it's going to be real, Mas vai ser real, not science fiction. não ficção científica. I like to tell people at NASA we turned science fiction into science fact. Nós transformamos Ok. ficção científica em fato científico. All right, what's your question? Qual a sua pergunta? All right, that's all right. Next one. I got the next one. Próximo. Here's some lessons, Algumas okay? lições. This is aeronautics, airplanes. NASA's second area is aeronautics. We study airplanes. Essa é a aeronáutica, é a segunda parte, né, da NASA, que estudam os aviões. And we work mostly with American industry, but we try to make airplanes safer, Nós trabalhamos com a indústria americana para fazer os aviões ser mais seguros and we try to make them quieter and cleaner. e nós tentamos fazê-los mais quietos See, I knew e you were going to mais ask a limpos. question. Question. Meu pai trabalha com aviões. Ele disse que fazer avião é I got you. Ele disse que fazer avião é uma arte. É verdade? Porque tá em risco. Sim, risco não. Tá na mão de vocês a vida de outras pessoas. She says that her father works with airplanes, and it's kind of an art. Her father says, and she's saying if that's true because they have to be careful with the security of the people. Very good. Does he work for a aircraft company in Brazil? Ele trabalha para can uma you say empresa which no one? Brasil. Ele trabalha para uma empresa aqui no Brasil. Embraer? Yes. And we, frequently NASA is asked to work with aviation companies from other countries. It's hard for us to do that, but we can do things like work in wind tunnels, the kind of stuff your dad probably does. Com bastante great. frequência, eles são chamados a trabalhar, né, com empresas aeronáuticas. But my message to you is going to be three things I'm going to tell you, okay? Number one, study really hard. Mas a mensagem dele são três coisas. A primeira, estude muito. Take lots of math, lots of science, lots of language arts, reading, writing, that kind of stuff. Muita ciência, matemática, língua. In the United States, we try to encourage students to take foreign language so they learn about other cultures. Nos Estados Unidos, eles encorajam bastante os alunos a aprenderem outras línguas para que eles possam conhecer outros países. Second thing I'll tell you is work really hard. And that means, how many of you play sports? Any kind of sport? Quem pratica algum esporte? What do you play? Tennis. Tennis. Swimming. Swimming. Anybody different? Anybody have a coach that doesn't say you got to work hard? Alguém tem algum treinador ou professor que fala para vocês trabalhar muito? Who takes piano? Quem faz piano? Anybody want to quit because your teacher wants you to work too hard? Alguém deseja sair porque o professor fala para trabalhar muito? I did. That's why I don't play piano anymore. Eu fiz. Eu desisti. My teacher said work hard, and I didn't want to work hard at the piano. I wanted to play an organ. Eu gostaria de tocar um órgão. And she said, you have to learn how to play the piano first. I said, okay, forget it. I don't want to play the organ anymore. Yes. E ela disse você tem que aprender o piano primeiro, e eu desisti. But what I mean is you have to really focus on your schoolwork when you're in class. When you go to sports, focus on the sports. Você tem que focar muito o que você está fazendo dentro da sala de aula. Quando você vai praticar um esporte, focar no esporte. Or if you're doing music or dance, same thing. Really focus on what it is you're doing so that you become the absolute best at what you're doing. That's what I mean when I say work hard. Ou dança, ou seja o que você for, focar no que você está fazendo, ser o melhor no que você está fazendo. What's strange about this airplane, by the way? Why did I use work hard? What's wrong with the wings? Huh? Yeah, they look backwards. They're on backwards. They're forward swept wings. O que está estranho nesse avião é que as asas estão ao contrário, né? So a pilot would really have to work hard to make it fly were it not for computers. Então tem que trabalhar muito para fazer ele voar, né?
It's what we call an inherently unstable airplane. In other words, without the computer, it would go. Esse é um avião que, sem computador, ele não voa. Só um piloto não consegue fazer ele voar, porque é um avião inerentemente instável. Mas somente com computadores é que ele pode voar. But like we do in a lot of Embraer airplanes, almost all Airbuses, and in a lot of airplanes today, they're heavily computer augmented so that we can make them stable. Mas os aviões hoje têm o computador e eles podem fazer o avião ficar bastante estável. The last lesson is don't be afraid of failure. Não tenha medo de falhar, de errar. Now, why is that important? Por que é importante isso? Well, if you look at me, I never dreamed of being an astronaut. Se você olhar para mim, Never. eu nunca sonhei ser um astronauta. Nunca. When I was 6th grade, Quando are you all quando eu 6th tinha- grade? What? 5th grade. Where's 6th grade? Where's 7th? Eu estava no sexto, sétimo ano. 7th? 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 Alguém no sétimo Okay, ano. up there. When I was in 7th grade, Quando eu estava no sétimo ano, I decided I wanted to go to a special school. I wanted to go to the Naval Academy. eu decidi que eu queria ir para a academia naval. And I worked really hard through school, and I finally got to go to the Naval Academy. E eu trabalhei muito nisso e finalmente fui para lá. But I never dreamed of being an astronaut. I just thought that was impossible. Mas eu nunca sonhei ser um astronauta, sempre achei que era impossível. When I went to the Naval Academy, there were two things I knew. Quando eu fui para a academia naval, havia duas coisas que eu sabia. I was not going in the Marine Corps. Eu não iria, O Corpo de Fuzileiros Navais. The military service, the Marine Corps, the Yeah. United States Marine Corps. And I was not going to fly airplanes. e que eu não iria voar, não iria ser piloto. I knew those two things. That's all I knew. Tudo que eu sabia, as duas coisas que eu sabia. When I got to the Naval Academy, the person who impressed me the most was a Marine. A primeira pessoa que me impressionou mais quando eu cheguei lá foi um marino. And so when I Oh. grad, Marina é fuzileiro naval. É aqueles que entram em combate lá na ponta mesmo, são os mais bravos e os mais corajosos da elite do exército americano. so when I graduated, I said I want to be like him, and I decided I would become a Marine. Quando eu me formei, eu falei, eu quero ser um deles. E aí eu me tornei um fuzileiro. And then I found that Marines like to crawl around in the mud. E aí eu descobri que I didn't like to Que crawl. os fuzileiros navais se arrastam na Isso. lama porque eles vão na frente de todas as tropas e tem que demonstrar coragem mais que todo mundo. And I didn't like crawling around in the mud. E eu não gostava de me chafurdar na lama. But the Marine Corps also has airplanes, so I decided I would go to flight school. Então, como os fuzileiros também tinham aviões, ele decidiu ir para a escola de pilotagem. And I became a pilot. E ele se tornou um piloto. And the only way I was able to do that was because when I was in school, because my mom and dad were teachers, and they had really emphasized that you've really got to study and you need to take lots of science and math, I was qualified to change my mind about what I was going to do. Então, quando eu estava na escola, minha mãe e meu pai eram professores. Eles disseram, você tem que estudar bastante para ser capaz de, uma vez que você tomou uma decisão, se você mudar de capacidade de decisão, você pode fazer outra coisa, que você vai estar qualificado para fazer essa outra coisa. And I eventually became a test pilot, but still no dreams of being an astronaut. E aí eu me transformei num piloto de testes, mas ainda não sonhava em ser astronauta. And I met a gentleman by the name of Ron McNair, who was an astronaut. He was subsequently killed on when we lost the Challenger accident. E eu encontrei um Ron McNair, que era um piloto e que foi o meu mentor e que infelizmente morreu num dos acidentes do ônibus espacial do Challenger. But when I met Ron McNair and we talked, he said, "Are you going to apply for the astronaut program?" E ele disse para mim, por que você não aplica para ser um astronauta? I said, "No way." Eu, de jeito nenhum. He said, "Why not?" Por que não? I said, "Because they won't pick me." Eles nunca vão me escolher. And he looked at me and he said, "That's the dumbest thing I ever É heard." essa coisa mais besta que eu já ouvi na vida. He said, "How do you know if Como you você don't sabe ask?" disso? So he goaded me into applying. And I was afraid to apply Eu estava com medo, mas ele me empurrou. Ele falou, você tem que ir. because I didn't want to be told no. E eu não queria que alguém me dissesse não. So if there's something you want to do, you've got to ask for it. Se você quiser alguma coisa, tem que buscar, você tem que ir atrás daquilo que você realmente quer. Don't let anybody tell you you can't do something. Nunca te deixe, você não consegue fazer alguma coisa. Acredite em você mesmo. So the end of my lesson, study hard, work hard, don't be afraid of failure.
Trabalhe duro, estude duro, nunca tenha medo de errar. Being an astronaut, now that I have been one, is incredible. Ser um astronauta é uma coisa incrível. Because among the things that you get to do is leave the planet every once in a while. Uma coisa que você faz que ninguém faz é sair do planeta Terra. And although we don't go to the moon anymore right now, Aqui, embora a gente não esteja mais indo à Lua, when I took this picture, we were 600 kilometers above Earth. eu tirei essa foto, eu estava a 600 quilômetros sobre a Terra. And you're going around Earth about 23,000 kilometers an hour. Você vai sobre a Terra 23 mil quilômetros por hora. One time around Earth takes 90 minutes. Cada 1h30 você dá uma volta na Terra. And it's 45 minutes of daylight, 45 minutes of darkness. 45 minutos de sol e 45 minutos de escuro. So you see the sunrise and the sunset 16 times every normal Earth day. 16 vezes por dia você vê o sol nascer e o sol se pôr. And Earth looks absolutely mesmerizing, just beautiful like this. A Terra é tão linda de cima. And one of the things that impresses you with its beauty is, why don't we get along better like it looks here? Como é que a gente não consegue viver melhor se a Terra é tão bonita de cima? So, is it true that the world is blue from space? É verdade que o céu é azul do espaço? You mean water, like the oceans, or the whole world? Well, this is the way it looks. Only Desse jeito que ele- it really looks better than this to the naked eye. But Earth is full of colors. The oceans are multicolored. If I showed you a picture of the Pacific Ocean, the portions of the ocean close to land are very turquoise, greenish, because you're actually looking through the water. You can see through the water almost to the bottom. Você vê muito mais cores de cima, não é só o azul. Você vê azul turquesa na água, quase verde. Você vê as cores dos continentes entre verde e vermelho. Então a Terra é multicolorida do espaço. When you're in the deep oceans, like not very far offshore from Brazil, it's deep ocean and it's very dark blue, almost black. Se um oceano Pacífico, no meio do oceano, ele é bem escuro, um azul bem escuro, quase negro. The space, see how black it is? That's daytime space. Isso é o espaço de dia, negro. Because remember we talked about the sun? Our sun is so bright, so brilliant, that it completely keeps the human eye from being able to see stars during the daytime. Então, o Sol é tão forte que a gente não consegue ver nenhuma estrela durante o dia. Então, do espaço para nós parece totalmente escuro. For that 45 minutes that we're on the dark side of Earth, Quando você sai e você vai dos 45 minutos no escuro, there are millions of stars. as estrelas explodem, tem milhões de estrelas. And unlike down here, where we're looking through the atmosphere and the stars twinkle all the time, Agora, daqui a gente só as estrelas brilham e ficam piscando. when we're in space, we're outside the atmosphere and stars are Quando brilliant pinpoints of light. Quando você está no espaço, as estrelas são brilhantes. Elas não piscam, elas são firmes, são lindas. Why do the stars twinkle? Por que as estrelas brilham? Somebody help me. Why do stars twinkle? Por que as estrelas piscam daqui da Terra? Because they are made of fire and the atmosphere cover this light. Porque as estrelas são feitas de fogo e a atmosfera esconde um pouco a luz das estrelas. Light, yes. Absolutely. What he was saying, the atmosphere, as we see light from the stars, balls of fire, the light gets bent. We call it refraction. Some of it gets reflected back out, but it gets moved. Então, quando a gente está vendo as estrelas da Terra, a luz das estrelas bate na atmosfera e ela é refletida, ela é refratada na realidade. Ela bate e volta, então a gente não vê com a clareza que a gente vê do espaço. And when we get outside the atmosphere, there is no reason for the light to get bent. And so we get direct rays of light, energy, and it's just a pinpoint. Quando a gente sai daqui, a gente não tem atmosfera. Quando a gente está no Space Shuttle, a gente está vendo tudo claro do espaço. Então, as estrelas não piscam, elas brilham como pontos firmes de luz. On my second flight to space, we deployed the Hubble Space Telescope, and that's what it looked like. Quando eu fui pela segunda vez no espaço, eu coloquei o Hubble, o telescópio espacial Hubble. That's my crew hanging around. Aí é o time dele no espaço.
And I told you how beautiful Earth was from space. The other thing about being in space is because gravity is overcome, we float. Então você no espaço, você não tem gravidade, você pode flutuar. As we go around Earth once every 90 minutes, gravity is overcome by this force called centrifugal force. Quando eu dou a volta na Terra, a gravidade da Terra que ainda existe é suplantada pela força do movimento que a gente tem, que é a força centrífuga. And it sort of balances out gravity so that we float. Então a força do movimento do astronauta, da espaçonave, balanceia a gravidade e força com que você fique podendo flutuar. If I'm in space and I want to go over there, if I turn my head, my body just kind of goes with my head. Se ele está no espaço e move um pouco a cabeça, o corpo já vai seguindo a direção da cabeça. When you put the Hubble telescope on orbit, did you actually need to do spacewalk? Quando você colocou o telescópio espacial, você saiu da nave espacial e fez o trabalho no espaço? On my mission, when we initially put Hubble out, we did not do a spacewalk. Na primeira vez eu não andei no espaço. We almost had to do one. I had 2 of my crew members who were dressed in spacesuits, ready to go outside. Eu tinha 2 pessoas da minha tripulação que estavam bem perto de sair. Because one of the solar arrays, the big yellow things, Aqui, daqueles painéis solares, aquela coisa amarela que está lá, one of the solar arrays didn't deploy all the way, so we thought we were going to have to manually put it out. então ele não estava empurrando, ele não estava abrindo de forma completa, a gente pensou que tinha que sair para manualmente abrir o painel solar. But as you would guess, with something this sophisticated, it turned out to be a software problem. Bom, com todo esse problema, é um problema de software. O programa do computador é que estava errado. So controllers on the ground changed a 1 to a 0, and it worked. Então eles mudaram de 1 para 0 lá em terra e tudo funcionou. But, yes? Você teve medo de enfrentar essa viagem tão fantástica? Did you fear when you flew as an astronaut? No. On launch, the term I use is apprehensive. Quando você está lançando, você fica com apreensão, você fica com uma certa ansiedade. And it means you're concerned that you might do something wrong. Você se preocupa que você pode fazer alguma coisa de errado. And so you're really nervous about making sure that you do all of your procedures correctly so that you don't put your crew in jeopardy. Você tem que fazer tudo certinho porque a sua tripulação depende de você não colocá-los em risco. But I think you're actually things happen so fast and you're too busy to be afraid. A coisa é muito rápida, então você está muito ocupado para ficar com medo. It takes 8.5 minutes to get to space. Leva 8 minutos e meio para você sair da Terra para o espaço. And you go from 0 to 23,000 kilometers an hour in 8.5 minutes. Você sai de 0 parado até 23 mil quilômetros por hora em 8 minutos e meio. Zoom. And you're laying on your back in the space shuttle or in a Soyuz or whatever it is before you launch. So você fica seguro, né, na sua cadeira durante o lançamento. And you review a lot of procedures, you tell jokes, you sleep. Você vê todos os procedimentos, você dorme, você conta piadas, brinca com a tripulação. But when it gets to launch time, you can actually hear everything that's going on, just like people on the ground, and you hear the countdown: 10, 9, 8. Então, quando chega na hora do lançamento, você não ouve tudo você só ouve na hora de contagem: 10, 9, 8, 7. And then in the space shuttle, at 7 seconds, we start the 3 main engines, and they kind of go boom, boom, boom. 7 segundos eles ligam os três motores e aí os motores começam a fazer um barulho infernal. And the shuttle literally just kind of goes. Então, it actually moves like it's going to tilt over. A primeira sensação é que ele vai cair, porque ele começa a se mover para o lado. We call it the twang. Então ele dá uma tremida assim. Because it goes this way, and then we have 8 bolts that hold it to the launch pad, and it pops back. Então ele vai para cá, mas como ele é seguro pelos parafusos enormes, ele volta. And then 2 solid rocket motors ignite. Aí os motores sólidos ligam e aí o barulho é mais infernal, aí eles vão subindo. And everything starts to shake, and you Tudo just começa a sink back in balançar. your seat a little bit. E você fica seguro na sua cadeira ali. And you can feel the vehicle as it rolls around and goes upside down as you start. Aí o veículo vai e vira de cabeça para baixo para quando ele começa. And then by the time you realize what's happened, you're in space. E quando você percebe o que So it aconteceu, já happens está lá em pretty cima. quickly. So, É tão rápido quanto isso. yes. Foi comprovada alguma forma de vida em outro planeta? Have you found any other form of life in other planet? I have not, but I looked. Ele olhou, mas não chegou, não viu. Because I happen to be a person
our universe is incredibly large. We don't know how big it is. A gente não sabe nem quão grande é o nosso universo. A gente só sabe que ele é muito grande. You know, we were talking the other day, there are probably billions of galaxies that we know about now. Tem bilhões de galáxias que a gente já conhece. We used to know of one, A gente the sabia Milky uma, Way, in which a we Via live. Láctea. Because of the Hubble Space Telescope and Chandra and some other telescopes that we call great observatories, we now know there are billions of constellations and planets and stars and all kinds of stuff. Por causa do Hubble, desses telescópios espaciais, a gente descobriu muito mais sobre o universo, tem muito mais galáxias do que a gente sabia. And so I think that there is a reasonable chance that there is life somewhere else in the cosmos. Então eu acho que é tão grande o universo que tem uma chance razoável de ter vida num outro lugar do universo. Remember I told you about Curiosity going to Mars? A curiosidade, aquele Jeep vai a Marte. One of the things that Curiosity is going to look for, because it has a drill and it can take samples of Martian soil, we're going to look to see if there are any signs of any biological life, if you will. Então a curiosidade vai furar o solo de Marte para descobrir se tem alguma forma de vida, ou alguma indicação de forma de vida em Marte. You got it? Okay. First, sorry for my English. It is I very good. don't speak Portuguese, so Okay. you're much better off than I am. And so, you said that we can help you at NASA. You can help our life here in Earth. How can you explain this for me? Como é que você na NASA pode ajudar a vida aqui na Terra? I'll try to give you several examples. For example, on the International Space Station, because there's limited water, we have to... Go ahead. Não, aqui na estação espacial a gente tem pouca água, a gente tem que ser capaz de organizar e armazenar água. Then we've developed a system that reprocesses wastewater. And when I talk about wastewater, perspiration, urine, any kind of wastewater. Toda forma de saída, inclusive urina, respiração, etc., suor, é reprocessado para ser utilizado. That's important because there are countless communities all over the world that have no clean drinking water. Muita gente não tem água limpa para beber. E por isso é importante ser capaz de processar mesmo água contaminada, como urina, para ser capaz de voltar a ser água potável. So we're able to transfer that technology, that water reprocessing technology, to places on Earth where we can give people clean drinking water who wouldn't have it. Então, com isso, a gente conseguiu transformar a tecnologia do espaço para lugares da Terra que não tinham água limpa para beber. We do lots of biomedical research on diseases and other things because in space, without gravity, the body, things happen much quicker to the body, good and bad. Como no espaço as coisas acontecem muito mais rapidamente com o corpo na ausência da gravidade, a gente estuda muito doenças que podem acontecer no espaço, mas que são responsáveis por muitos problemas aqui na Terra. So we can watch the growth of bad microbes, for example, in days as opposed to years on a human being. Enquanto que no homem os micróbios iam demorar algumas semanas para crescer, os micróbios no espaço, no mesmo homem, demoram alguns dias. Então a gente consegue estudar o comportamento desses micróbios no corpo humano de uma forma que a gente não conseguiria aqui na Terra. Or if an astronaut doesn't exercise, the muscles get weak and atrophy, bones will start to lose calcium and phosphorus and other minerals and get brittle, just like something called osteoporosis here on Earth. E essa coisa que acontece com as pessoas mais de idade, a osteoporose, que os ossos ficam mais fracos, pode acontecer rapidamente com o astronauta por causa da ausência de gravidade. Então, ao estudar o comportamento dos astronautas, a gente estuda coisas que são úteis para as pessoas aqui na Terra. The immune system stops working for a while, and then it gets hypersensitive, and depending on how long you stay in space. So we look at all those kinds of things, and we bring them back to Earth once we figure out how we make an astronaut safe so that we can apply them to illnesses and diseases and things here on Earth. O sistema de defesa pessoal imunológico do astronauta se contamina muito rápido. Então, se a gente estudar o comportamento do astronauta, a gente rapidamente entende o que pode acontecer aqui na Terra com as pessoas. A minha curiosidade é quanto os efeitos negativos sobre a saúde do astronauta após cada viagem. What are the negative effects on the astronaut health after the trips? When people come back from space, it generally takes, depending on how long you've been, but usually a couple of days to get your muscles back in shape. Então leva alguns dias para os seus músculos voltarem ao local, à forma, né? Mas isso é um efeito que passa depois de alguns dias. Your balance mechanism, your inner ear, stops working without a gravity vector. And for someone who's lived on the International Space Station for 6 months, it may take weeks
or months to get back to normal. O seu labirinto do ouvido, que dá o sentido de equilíbrio, você se perde, porque depois de 6 meses na estação espacial, você leva meses para voltar ao normal. And we're not exactly sure why, but because of changes, again, the absence of gravity, we notice changes in what we call interocular, too big, pressure in the eye, and so vision changes. A visão muda porque muda a pressão interocular. Então, por causa da ausência de gravidade, a pressão tem algumas mudanças que a gente nota nos astronautas. But so far, all of these come back to normal over time. Depois de algum tempo, tudo volta ao normal para os astronautas que gostam de boa saúde. Yes. Saiu numa revista, eu estava lendo na escola, que existe uma nova poluição, que chama poluição luminosa, que é pelas luzes da cidade, assim, acaba as estrelas se escondendo. Eu queria saber se essa poluição é cientificamente comprovado ou é só uma ilusão de ótica mesmo, a gente vendo da Terra. Ele diz que she was saying that there's the effect of the increased light in cities that would create a new form of pollution, and she wants to know if this is sort of effect of this is real as a pollution, light pollution as we will call. Oh, light pollution. Pollution, light pollution, air pollution, water pollution, all bad. Todos os tipos de poluição são ruins. And one of the things that we do at NASA and the European Space Agency and the Russian Space Agency and the Brazilian Space Agency, we all do a lot of earth science experiments, satellites that look at our atmosphere, the oceans, etc. Nós fazemos muito na NASA e nas agências espaciais como o INPE, como a Agência Espacial Brasileira, nas russas, europeias. A gente constrói muitos satélites que olham para a Terra e fazem observação da Terra. Because we're trying to understand how our climate's changing. A gente quer descobrir como o nosso clima está mudando, como o nosso ambiente está mudando. You know, how our Earth's changing. Como a Terra está mudando. Here in Brazil, we look at deforestation and you can see it much better, much quicker from space. Se a gente no Brasil hoje vê o desmatamento da Amazônia muito mais rapidamente a partir do espaço. And what we try to do is determine which are natural causes and which are human-made. A gente quer saber o que no desmatamento, nas mudanças climáticas, são coisas naturais e quais as criadas pelo homem. Because while we can't do anything about the natural causes, we can change the way that we behave as humans and we help our environment. Então, como a gente não pode fazer nada com as coisas naturais, mas a gente pode fazer com as coisas humanas. A gente pode mudar a forma como a gente se comporta e isso a gente pode mudar então o impacto do homem na natureza. Okay. Is there another question? Any question? Okay. There's lots of questions. Right there? Okay. Yes. Go ahead. Pode falar. Vocês acreditam ser os maiores causadores da poluição espacial? Do you think we are the greatest causes of pollution, human beings? I don't know. I really don't know. Eu realmente não sei. One of the things that is so valuable about, for example, Aquarius Sat-B was a satellite that was tested here, you know, right down here in Brazil, and it's now orbiting Earth, looking at the salinity of the ocean. It's looking at a lot of things about our climate that are helping us understand what humans have done versus what happens naturally. Então, e esse é um dos objetivos dos programas espaciais da NASA. O satélite Aquarius, que foi lançado pela NASA e construído e testado aqui no Brasil, ele vai medir o que está acontecendo com o sal nos oceanos, para entender o que são efeitos que podem ser causados pelos seres humanos e efeitos que são causados pela própria evolução natural da Terra. Here in Brazil, you lead the world in the production of biofuels, I'll call them, ethanol, instead of petroleum from under the ground. And we notice that when cars use things other than petroleum-based fuels, the emissions are cleaner. Quando, aqui no Brasil, o Brasil é o líder no mundial em biocombustíveis. E quando a gente usa etanol no lugar de gasolina, é evidentemente que a gente emite muito menos poluição, e isso é um aspecto importante para mudar o nosso comportamento em relação ao planeta. When we do our aeronautics research on airplanes, we notice that if we can get engines to burn cleaner and burn quieter, trees around airports don't die out the way they used to do from dirty fuel and lots of noise. Na pesquisa aeronáutica da NASA, eles já verificaram que quando os motores são emitem menos poluentes e são mais limpos, as árvores perto dos aeroportos não morrem tanto quanto morriam antes dos combustíveis mais sujos que os aviões utilizavam. So those are examples of scientific data
that says humans do contribute, but to say we are the main causes, we don't know. Esses são exemplos de dados científicos que dizem que os homens contribuem mais para as mudanças. Dizer que os homens são a causa principal, ele ainda não pode afirmar. Okay, here and then you. So, is it true that in the middle of... Tough, you know that? You got these hard questions. And he speaks with a British accent. Yeah. Okay, go ahead. Her Majesty's subject. So, is it true that in the middle of each galaxy there is a black hole? Ooh, you know, up until the other day, I wouldn't have known the answer to this question. No meio da galáxia existe buraco negro. But we were told by an astronomer at an observatory in Chile the other night that yes. E ele não é na era dele, mas um astrônomo que trabalha para a NASA do Chile disse que sim, que tem um buraco negro no meio da galáxia. But now, are there astronomers in here who can either confirm or deny that? Algum astrônomo aqui que possa confirmar o buraco negro? I'm not an astronomer or an astrophysicist, but we were told that there are 4 more black holes than we have ever known before, but they're not, you know, they don't suck people in or do bad stuff like people were worried about. Os astrônomos dizem que tem muito mais buracos negros do que se achava antes, embora a gente não tenha evidência que eles estão puxando as pessoas e levando para o... What's even more interesting to me is over the last 20 years, since the life of the Hubble Space Telescope and some others, we've learned that 96% of everything that we know is called dark energy or dark matter. In other words, we don't know anything about it. Depois que a gente lançou o telescópio espacial Hubble, a gente aprendeu muito mais sobre o universo. A gente descobriu que 96% daquilo que compõe o universo é feito de chamada matéria escura e energia escura. Na verdade, o termo escuro quer dizer que a gente não consegue detectar nem a matéria nem a energia. Então, what's really important about me asking you all to study math and science and engineering is because we don't know what we don't know, and you're going to help us make incredible discoveries in your lifetime. But you've got to study, and you've got to get into the field of science and engineering to help. You can do other things, but nothing is I think, nothing is rewarding as being in the fields of science and engineering, where you make a difference in people's lives. Uma das razões pelas quais a gente incentiva vocês a estudarem ciência e matemática é porque muito precisa ser sabido. E agora a gente sabe que vocês vão descobrir coisas que a gente não sabe. Just for the record, Mr. Bolden, many of these guys are gold medalists on mathematics, physics, and astronomy. Congratulations. Yes, so some of these are the gold medalists which have gone through good competition. Fantastic. You sound like it. Yes, question there and then here, and then there. Go ahead. Oi. You need this one? Back to the health problems you described that concern to the human body due to absence of gravity. They suggest that future long-term trips to Mars, for instance, are impossible. Os problemas que existem, já foram descobertos com os astronautas, será que eles previnem ou impedem que hajam viagens longas até Marte? The concern with long-term trips like to Mars is the incredible radiation environment between here and there. O problema é que daqui para lá o astronauta vai tomar um monte de radiação. Então, that doesn't mean it's impossible. It means it's very difficult. And among the things that we have to understand better before we decide to send humans to Mars, as President Obama has asked us to do by the 2030s, is we need to understand better the radiation environment between Earth and Mars. A gente precisa descobrir como é que é o ambiente de radiação entre aqui e Marte para poder descobrir o que é que acontece com o corpo humano daqui para Marte. O presidente Obama pediu à NASA para estudar o problema e eles estão estudando o problema para saber se a gente consegue mandar um homem a Marte até 2030. We also need to develop advanced propulsion systems that can really speed the travel, the speed of travel from one planet to another, so that we cut down the amount of exposure. If we could cut it in half, most medical people are not that worried about the exposure to radiation between here and Mars. Se a gente conseguisse cortar pela metade o tempo de viagem daqui para Marte, aí a radiação ia ser menor. Por isso a NASA está estudando sistemas de propulsão avançados que vão diminuir o tempo de viagem entre a Terra e Marte para reduzir a exposição à radiação. You can't see him at all, but the second person in the picture here
That's me, and it's Dr. Franklin Chang Diaz, who is from San Jose, Costa Rica, who decided, remember I told you I never dreamed of being an astronaut? He told his father at the age of 7 that he needed to go to the United States so that he could become an astronaut. Então é o professor Dias da Costa Rica, que desde 7 anos de idade, a idade de vocês, disse que eu quero ir para os Estados Unidos, que eu quero virar um astronauta. He studied really hard, worked really hard, and when he graduated from high school in Costa Rica, his father finally gave him $50 in cash, a one-way ticket to a city in America called Hartford, Connecticut, and a note to a friend that said, "This is my son Franklin. He thinks he's going to be an astronaut. Humor him, and when you grow weary, send him back home." Ok. Quando ele acabou a escola, o pai dele falou assim, não aguento mais ouvir você falar a história. Está aqui $50, passagem de ida para Connecticut, um amigo meu vai te esperar lá, e ele escreveu para mim, olha, quando ele se cansar dessa história, você manda ele de volta para Costa Rica. Franklin enrolled in the University of Connecticut, almost flunked out the first year because he couldn't speak English. Ele quase que se ferrou no primeiro ano, porque ele não conseguia falar inglês no primeiro ano de universidade, quase foi reprovado. He taught himself English, went on to graduate with honors from the University of Connecticut, and then went to MIT and earned a PhD, the highest degree you can get, in plasma physics. Ele, então, conseguiu vencer isso, se formou com medalha de honra da Universidade de Connecticut e foi para a escola mais difícil dos Estados Unidos, que é o MIT, Massachusetts Institute of Technology, e se formou em física de plasma com muita honra. And he now owns his own rocket company, and he's trying to develop a plasma fusion rocket engine that, if it works the way he thinks, will cut the transit time between Earth and Mars and will probably help us with radiation. And então, he is from San Jose, Costa Rica, and he did believe he could be an astronaut. Então, ele agora tem uma companhia que está desenvolvendo um novo tipo de foguete que, se der tudo certo, pode reduzir o tempo de viagem. E você vê, ele era de São José, não São José dos Campos, mas São José da Costa Rica, e ele acreditou que poderia ser um astronauta e chegou lá. É verdade que uma sonda espacial coletou um tipo de bactéria em Marte? It's true that planetary sound collected a type of bacteria in Mars? You mean that we have already discovered one? Que a gente descobriu uma bactéria em Marte, vida em Marte? Not that I'm aware of. In fact, you know, if we had, that would be great news. Não que eu saiba, mas se a gente soubesse, ia ser notícia. Because that would demonstrate that there was really life on Mars. So, while that would be bad for health, it would be great to answer her question, is there life other places? Embora isso pudesse ter um risco para a saúde, seria ótimo a gente descobrir que existe vida em outros planetas. But when Curiosity gets to Mars and starts drilling and taking soil samples, you know, there are some who hope that we may find some microbe or something. Que quando aquela sonda Curiosidade que vocês viram a foto conseguir chegar em Marte, vai começar a tirar amostras e a gente acha que pode descobrir realmente alguma forma de microbactéria lá. I think there was one more question back there, and then you up there? Ok. Okay. Oh, I'm sorry. Eu estava lendo uma revista de curiosidades e dizia que a cada segundo o universo se expandia. Eu queria saber se isso é verdade ou apenas um mito. I was reading a magazine, a science magazine, popular science magazine, and I would like to know that each second the universe is expanding. Is this a myth or is this true? Believe it or not, we have found with the Hubble Space Telescope primarily, but other observatories, that the universe is expanding. Sim, é verdade. O Hubble Space Telescope e outras formas de observação nos demonstraram que o universo está expandindo. And there are elements, for example, of Einstein's theory of relativity that are being called into question. E tem alguns elementos da teoria de relatividade de Einstein que a gente está tentando teve que reanalisar. So Hubble has enabled us to rewrite textbooks on physics and astrophysics and astronomy and other things because, as I said, remember 10 years ago, 20 years ago, we talked about constellations and galaxies in terms of onesies and twosies, and now we talk in terms of millions and billions. Antes da gente ter telescópios espaciais como o Hubble, a gente tinha muito menos conhecimento, a gente achava que tinha muito menos galáxias, e hoje a gente sabe que tem bilhões de galáxias e que a vida do universo é mais complexa do que a gente pensava. Então, nosso conhecimento aumentou muito quando a gente passou a dispor de instrumentos, observatórios espaciais, como o Hubble. And now we at NASA are working with the European Space Agency, many other organizations around the world on something called the James Webb Space Telescope that is supposed to be 100 times
more sensitive, 100 times more powerful than the Hubble Space Telescope. Então, agora a NASA está trabalhando no James Webb Telescope, telescópio James Webb, que seria 100 vezes mais poderoso do que o Hubble e, portanto, vai aumentar ainda mais a nossa capacidade de informações sobre o universo. So some of you will be winning Nobel Prizes and rewriting textbooks because when you finish college, you'll go to work and you'll be using information that's come from the James Webb Space Telescope. Então, quando vocês se formarem, vocês vão ter informação muito mais nova do James Webb Telescope, de outros telescópios, e vocês vão ter a chance de ganhar o prêmio Nobel, vocês vão ter a chance de reescrever os livros de física com as informações que vão ser produzidas pelos novos satélites. Question right back there. Além de todo o enfoque que vocês têm nos estudos, em descobrir novas coisas, qual que é a diversão de vocês? E o que vocês comem? Me disseram que é tudo enlatado. Vocês não podem sobreviver assim. No espaço ou na Terra? Não, no espaço. Okay, he's asking about the astronauts. Apart from what you do, what do you eat and how do you survive in space? We eat great food. You can't, Nós comemos comida boa. If you look at the tray right here, se você vê a bandeja que está ali, my co-pilot Brian Duffy, esse é o meu copiloto. He has some green beans. Feijão verde. And I think that's strawberries right in the middle. São morangos. It looks like it might be potatoes on the left. Umas batatas. And Kathy Sullivan, who was America's first woman to walk in space, is eating strawberries. A primeira astronauta, Kathy Sullivan, está comendo morangos. And one of my favorites is jumbo shrimp with cocktail sauce, so shrimp cocktail. Aquele camarões gigantes com molho de coquetel. Chicken, porco, galinha, carne. And what we do is we cook the food partially and take the water out of it. We dehydrate it. Você tira a água da comida. And when we get ready to eat, we add about 2 to 3 ounces of water, and it rehydrates, and we put it in an oven. Na hora de comer, a gente põe água de novo, ela reidrata, e aí você põe no forno e ela fica quentinha. It's normal food. Comida normal. Now, I'm sorry? Oh, you like chocolate? We have great chocolates. Muitos chocolates. But now, when you all go to space, because none of you are going to fly on the space shuttle because we flew the last space shuttle mission this past July. Vocês vão voltar ao espaço, mas não no Space Shuttle, porque a última missão do Space Shuttle foi nesse último julho. But somebody in this room, look around. Alguém nessa sala. Okay. At least one of you will pelo menos um de probably be vocês among people who walk on Mars. vai estar entre as pessoas que vão andar em Marte. Because that's probably 20 or so years from now. Daqui a 20 and anos. some of you will just be coming out of graduate school. Vocês vão estar saindo da universidade, Just be getting ready to do that. estando prontos para ser candidatos astronautas que vão andar em Marte. And you're not going to eat food like this. Não, a comida que vocês vão comer não é You're essa, going não. to eat food that's been produced artificially with microbes. A comida que vai ser produzida artificialmente por micróbios, vai ser deliciosa. And we have laboratories all over the world. There's probably some here, you know, in the Brazilian Space Agency. But if you go to the Ames Research Center in California in the United States, they have people who are working on what they call astrobiology. Então, nos laboratórios da NASA, a gente está estudando como produzir comida no espaço, e eles chamam isso de astrobiologia, porque para sobreviver em Marte, a gente não vai poder levar comida daqui, vai ter que produzir comida no espaço. And astrobiologists are actually studying little microbes. Some of them are single-cell microbes that, in the right conditions, can be used to produce concrete, food, other kinds of things. And that's what you're going to use on distant planets. You're going to make your food when you get there. Eventually we'll grow stuff. Os micróbios que a NASA está estudando serão capazes de não só gerar comida, como gerar concreto nas condições certas. Porque para a gente ir para o espaço longo, a gente vai precisar da capacidade de fazer comida lá. But these are all things I find really hard to conceive. Coisas que eu acho difícil de conceber. I have my scientists tell me about them all the time, and I still have a hard time with it. You all understand this stuff. Para mim, you're the ones that are going to make it happen. That's what's important. Para mim, eu até acho difícil, porque são coisas que os cientistas estão pensando para muito longe. Mas para vocês vão ter a chance de trabalhar nesse futuro. You know, when I was your age, if I had a chance to build a satellite like you're doing, se eu tivesse a chance de ter um satélite que nem vocês têm, it would have been incredible. Vocês de Ubatuba que estão fazendo satélite, é muito incrível fazer isso. And now you're building little satellites that are going to go to space. Vocês estão construindo um satélite que vai para o espaço. Isso é muito legal. Eu quero continuar a fazer isso. Eu quero usar essa experiência.
Futuramente vai ser possível acontecer o turismo de pessoas para o espaço? Will space tourism become a reality? Yes. Sim. And sooner than you think. Antes que você imagine. We are probably a year or two away from what we call suborbital space tourism. Daqui a 2 anos vai ter turismo suborbital. Você vai lá em cima e volta, rapidinho. And that's somebody that gets into a spaceship that only goes just to the outer edges of space and then comes back down and lands on a runway. O cara sai, vai para o espaço, dá uma voltinha e depois volta. There's a gentleman by the name of Sir Richard Branson who has a company called Virgin Galactic. Tem and they're flying test flights right now. Sir Richard Branson da Virgin Galactic está já começando a fazer voos de teste para turismo espacial. We're probably, I don't know, 3 to 5 years away from actually having commercial companies who will be able to put humans aboard a spacecraft to go around Earth on a tourism trip or something. Daqui a 5 anos já vai ter companhias comerciais que vão ter turistas espaciais dando voltas na Terra. Unfortunately, I think it's going to be very, very expensive at first. Vai ser muito caro. But over time, you know, the price will... A longo tempo vai baixar. Yes. Yes. Is NASA going to do more research about the quantum levitation? Gravitação. I'm sorry. Translating in Portuguese. Se a NASA vai estudar gravitação quântica. What do you mean? O que você quer dizer com isso? Deixa eu voltar aqui para o pessoal. Say in Portuguese. Se a levitação quântica pode ajudar nas nossas vidas. Okay. The issue is about the new theories about quantum gravity, and if NASA is studying it, and if it has the potential to save our lives. I wouldn't know the answer to that. Eu não sabia te responder, e é uma resposta difícil. Okay. You know the answer because I don't. No, I don't. Oh, I don't know. I don't. And you would have to explain a little bit more because I've not heard about the theory, to be quite honest. So, can we talk afterwards? Yeah. A gente pode falar pouco depois? Something I should know Okay. Okay. Tem aqui lá na frente. A NASA, né, que é a Agência Espacial Americana, poderia, no certo sentido, liderar, né, se juntar aí, porque a gente está construindo um satélite aqui no Brasil com estudantes de 11, 12 anos de idade. E a gente vê que, de repente, isso poderia, com a ajuda de vocês, né, essa experiência ser replicada aqui no Brasil e nos Estados Unidos e em outros países, e, de repente, uma cooperação de várias agências espaciais poderiam difundir essa experiência aí pelo mundo, né? Então, se isso é viável, no seu ponto de vista, né? Como seria isso perante o governo americano? Okay, he is explaining he's one of the leaders on the building the small satellite with 11 and 12 years old. And he's asking about what is the interest on NASA and supporting similar activities in the United States and Brazil and others. We probably, I'm not sure that we do more than you, but our centers actually try to adopt students, high school, junior high school, help them to produce. We now produce phone sets. They teach kids to take a cell phone, take the camera out of a cell phone, and just fly that element as a hosted payload. And we've done it on balloons already, high altitude balloons. And we're planning to do it, particularly the folk out at Ames Research Center in California, actually flying hosted on a communication satellite or something where it's just ejected, and then it goes in orbit and does the kind of work that I think you're working with the kids here. So we support it. A NASA está suportando estudantes que tiram, quer dizer, a ideia é eles entram, pegam um celular, tiram a câmera do celular e põem essa câmera num satélite, aí essa câmera gera imagens que depois são transmitidas para a Terra. Yeah. A NASA arrecada muito dinheiro para as construções de ônibus espaciais, enquanto poderia alimentar bilhares de pessoas. Como vocês se sentem perante a isso? How do you manage the conflict between the budgets you need for space and the budgets that are needed for human health and human security and food and so on? Carefully. Muito cuidado. No, it's we set priorities is what we do, and we talked a little bit about this in our
discussions this morning with our friends from the Brazilian Space Agency and everywhere. We have to decide what is most important, and in the case of the United States and NASA, what President Obama and the Congress decided for us for the future is we have 3 top priorities. One is a heavy lift launch vehicle and a crew module to take us beyond low Earth orbit, to the moon, Mars, and asteroid. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente gasta. Então a NASA é muito cuidadosa em estabelecer prioridades do uso do dinheiro. Uma das coisas que a gente precisa é de um novo foguete que nos leve para os outros planetas e possa, por exemplo, suportar uma missão tripulada para Marte. The second priority is enhancement of the International Space Station as a national laboratory, and that also requires us to bring about this commercial space industry that I talked about so we can get people to the International Space Station. Uma das coisas é manter a Estação Espacial Internacional, que é uma estação enorme que está no espaço, e a gente quer usá-la como uma plataforma de estudo. Para isso, a gente quer também apoiar os nossos produtores comerciais de lançadores para poder baratear o custo de chegar na estação. And our third priority is the James Webb Space Telescope for studying our universe. E a nossa terceira prioridade é estudar o universo. Nós queremos a estação espacial, o telescópio espacial James Webb, que vai nos dar uma nova janela sobre o universo. But in all 3 of these cases, what we try to do is we try to use technologies that are necessary for them to apply them back here on Earth so that they help people with health problems. We help make our workplaces more efficient so that they have the double benefit of helping you and helping me so that we are not taking money away from the things that you mentioned. Não, mas tudo que a NASA faz tem uso aqui na Terra. Então, tudo que a NASA faz tem uma vantagem que pode ser aplicado para melhorar a vida das pessoas e, com isso, devolver para a sociedade todos os resultados da tecnologia que vai para o espaço. But you point out a very, very difficult problem for all agencies like NASA. It's trying to decide how do you spend the money such that you get most benefit, maximum benefit back here on Earth when you do that. And that's one of our goals is to everything we do to make sure that it brings some benefit back to Earth. E nosso objetivo é sempre fazer alguma coisa que tenha benefício para a Terra. Em tudo que a NASA faz, não faz só para o espaço, faz para o espaço com o olho na Terra. And I apologize, but I think this is going to be the last question over here. A última pergunta, porque nós já estamos quase fora do nosso tempo. Por favor. Hello. My questions are not so scientific, but they are more curiosity. And I would like to know if you have an idea how big is the G-force that you suffer during the launch procedures, and about the fuel, how much does it expand to go away from our atmosphere? Então, ele quer saber qual é a força da gravidade que o astronauta experimenta quando ele sai da Terra num lançamento como o do Space Shuttle. Now, to answer the question, let me talk about shuttle, the Space Shuttle first, because that's the gentlest of everything that we fly. É o mais gentil que a gente possa viajar é o Space Shuttle. Remember when I told you we lift off and a gente balança quando a gente sobe. We experience that's about a G and a half. Uma vez e meia a força da gravidade. Times the force of the acceleration due to gravity at liftoff in the Space Shuttle. Not a lot at all. Com uma vez e meia, então não é muito, é um pouco mais do que a gravidade que a gente sente aqui. Então, não é demais. As we get toward the end of that 8.5 minutes of going into space, though, the weight of the vehicle has decreased significantly because we've lost all the fuel and the solid rocket boosters, and they're gone. All the fuel that's powering the main engines is just about gone. So you have 3 engines producing about I forget what it is in newtons, 1.5 million pounds of thrust. Pushing a little 200,000-pound vehicle through space, so you get about 3 times the force of gravity across your chest. Quando chega já no fim da subida, aí quando já saíram os veículos, a velocidade que ele é colocado é tanta que é como se fosse 3 vezes a força da gravidade. Então ele sente um peso 3 vezes maior do que a gente sentiria normalmente. When you come back to land on Earth, it takes about an hour because gravity pulls you back to Earth. In a winged vehicle like the shuttle, when it flips over and starts flying down through the atmosphere, the maximum G we experience is roughly a 1.5 when we turn, maybe 2 Gs maximum.
Quando ele volta, ele tem que voar para dentro da atmosfera como se fosse um avião voltando. Tem que voar bem certinho e demora 1 hora para ele voltar. Então ele volta com muito cuidado, porque tem, né, nesse momento a força da gravidade puxa, a velocidade do foguete é tal que ele sente um peso 1,5, 2 vezes o peso dele. When you're in a capsule, like the Soyuz space capsule that we fly with the Russians, or a capsule that I ran through the picture, it doesn't have the aerodynamic qualities of a winged vehicle, and so you could experience 4 to 5 Gs, or if it's a ballistic reentry, you could experience up to 9 or 10 Gs. Então, in a short period of time. Se você, não é no shuttle, mas você vem naquelas cápsulas como os chineses, como os russos fazem, na volta, se ela vem caindo direto, que é balística, você pode sentir 8 vezes o seu peso, a força do seu peso com você. Então você realmente é como se fosse assim, um urso em cima de você naquela hora. Muito pesado. You all have been absolutely superb, but I want to leave you with one quote before I go. Eu quero deixar só uma provérbio para vocês antes da gente ir, e vocês têm sido fantásticos, com muito interesse. I won't tell you the whole story, but this came from a young African boy by the name of Nkosi Johnson. Veio de um jovem africano do nome Nkosi Johnson. And he was born in South Africa and died in 2001. Ele nasceu na África do Sul e morreu em 2001. He died of a dreaded disease AIDS. Ele morreu de AIDS. But from the time that he was a very young child, he was always very active in his village and then in his community and then throughout South Africa. And by the time he was almost dying, around the world. Então, quando ele começou, ele foi muito ativo. Ele se diagnosticou de AIDS, mas ele lutou muito contra isso e para isso ele chamou a atenção da comunidade dele, da África do Sul e do resto do mundo. And everybody recognized that he was different because he never complained, he never asked for anything. He was always trying to encourage other people to do stuff. Então ele, apesar de estar com doença terminal, ele nunca se reclamava, ele tentava ajudar os outros o tempo todo. And an American writer got to know him and was sitting with him just before he died, and he said Nkosi was laying on his deathbed, 12 years old, weighed about 20 pounds. Quando ele estava perto de morrer, ele tinha 12 anos e pesava 20 quilos. Muito magrinho, na leito de morte, estava conversando com um amigo americano. Estava totalmente doente. É, eu vou morrer. Sim. Você podia morrer hoje, mas eu sei disso. Por que você ajuda para as pessoas o tempo todo? Why? Help me understand that. Por que você é assim desse jeito? And this is what Nkosi told him. He said, "You do all you can with what you have, in the time that you have, in the place that you are." Faça tudo o que você pode, com tudo que você tem, em todo o tempo que você tem, no lugar onde você está. We are all incredibly blessed to be able to be here today. Nós estamos muita sorte de estar aqui hoje. You all have just an unbelievable future if you apply yourselves. Se vocês lutarem, se vocês se aplicarem, se vocês trabalharem, vocês têm um futuro bonito atrás de vocês, na frente de vocês. And if every one of you adopted Nkosi's philosophy, that you're going to do everything you can to make life better in your community, every day that you're alive or wherever you go, the world changes for the good. Se cada um de vocês adotar a filosofia do Nkosi de fazer tudo o que você puder, com o tempo que você tem, no lugar onde você está, o mundo fica melhor. Você fica melhor. So, we're here in Brazil having an absolutely incredible time with our partners because we have one thing in common. We want to make life better on Earth. Tem uma coisa comum por todos nós que nós estamos aqui trabalhando juntos. Nós queremos fazer a vida melhor na Terra. So, it's obvious that you all study a lot. Keep doing that. Study really hard. Work really hard. But whatever you do, never, ever, ever be afraid of failing. Never let anybody tell you you can't do something. Não se esqueçam, estudem muito, trabalhem duro, mas nunca se esqueçam, não tenham medo de errar. Nunca deixem ninguém dizer, você não consegue fazer isso. Vá em frente. God bless all of you and thank you so much for que Deus te abençoe, muito obrigado. Mr. Bolden, let me tell you how privileged we have been to have you here. It's an experience of a lifetime. Thank you very much. The Ubatuba guys have something to offer. Então o pessoal de Ubatuba trouxe um presente para o professor Bolden e para nós é uma experiência muito grande colocar esses jovens these young people who are
so engaged they're building the satellite, they took the time to come here.